mas somos livres, somos chamados filhos de Deus, somos chamados filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus. Tu és santo, tu és santo, tu és. Pode se sentar, se sente cantando isso. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Deus, por este momento, Pai. Fale conosco, Deus, através da sua palavra, Deus. Fale conosco através, Deus, da mensagem, Deus. Que essa mensagem venha impactar os nossos corações, Deus. Em nome de Jesus. Antes da Thaís sair, oi, Thaís, vem cá, vem cá. Hoje eu e a Tá fazemos 6 anos de casado. 6 anos de casado, e eu chamei ela aqui só para te agradecer por me aguentar, por me suportar. Te amo muito, meu amor. Obrigado. Amém, pessoal? Fala assim comigo: escolher, conhecer e decidir. Eu queria que você anotasse isso em algum lugar, não sei, no seu telefone, no seu bloco de notas. Você pode anotar essas 3 palavras: escolher, conhecer e decidir. E enquanto você está escrevendo aí, eu vou falando aqui e você vai me ouvindo. Ontem nós tivemos um momento muito especial no que o pastor contou aqui. Nós tivemos, por isso que a igreja está um pouco diferente, ornamentada com esses foguinhos aqui, com aquele fogo ali caindo dos céus ali, o que Deus está fazendo nesta manhã, amém? E ontem nós tivemos aqui, como o pastor disse, em média de... Eu falei para o meu pai, uns 500 jovens aqui, né, meu pai? Não, uns 500 não, mas uns 300 jovens aqui nós tivemos. E foi uma bênção que o Senhor derramou sobre nós. Se você tem um filho jovem, se você tem um filho adolescente, eu te aconselho como líder de jovens, mande o seu filho, entre em contato conosco. Nós temos alguns líderes, nós temos em média 20 líderes de jovens nessa igreja que estão prontos para abraçar o seu filho. E como o pastor disse, e a Bíblia nos alerta, né? Ensine o seu filho no caminho que ele deve andar, né? E ele nunca vai se perder, né? Então, é uma responsabilidade sua também de mandar o seu filho aqui. E aí, quando você trouxer o seu filho para cá e nos entregar, aí a responsabilidade é nossa. E nós vamos fazer o melhor pelo seu filho. Amém? Vamos lá, então. Você já escreveu aí: escolher, conhecer e decidir. E eu quero que você preste bem atenção nessa palavra, que você vai entender o porquê que eu pedi para você escrever isso. Essa palavra hoje, ela vai nos conscientizar muito. É uma palavra que vai mexer com você, eu creio, em nome de Jesus. E nós estamos numa série, começamos na semana passada, sobre o novo chegou. E quantos gostam de receber coisas novas aqui? Eu amo receber presentes. Né? E tem aquela pessoa na sua vida que você espera um presente melhor, não tem aquela pessoa? Se você é esposa ou esposo, você espera um grande presente, né, Luiz? Da Rebeca. A Rebeca tem que te dar um grande presente. Nós esperamos sempre um grande presente de quem nós somos mais próximos, não é verdade? E hoje eu creio que há um presente que vai ser entregue a nós. Não é por mim, porque eu não me colocaria nessa pressão, mas o próprio Deus vai te presentear hoje. O próprio Deus vai te entregar algo novo. E a mensagem que nós vamos falar hoje é sobre a nova liberdade. Quantos aqui são livres em Jesus? Há uma nova liberdade. Há algo novo para nós. Há algo novo que Deus preparou para nós. E nós podemos, abrindo a Bíblia, em Gálatas 5:1, vai dizer bem assim: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei.
A liberdade que hoje vivemos ou desejamos viver, ela foi conquistada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi conquistada ali na cruz, essa liberdade. A graça que nós vivemos hoje. Outrora nós vivíamos no tempo da lei, mas agora é o tempo da graça. A liberdade chegou para nós. Mas a liberdade ter sido conquistada na cruz não significa que todos nós estamos vivendo em liberdade. Não é sinônimo que a liberdade existe, que todos nós estamos vivendo nessa liberdade. A parte B desse versículo alerta-nos, olha, não vos submeteis novamente ao jugo da escravidão. Então, se Paulo nos alerta isso, é porque tem como nós voltarmos novamente para o tempo de escravidão. Tem como nós voltarmos novamente para um tempo de jugo pesado. Tem como nós desviarmos do caminho, Rafa, e voltarmos para um tempo pesado. E Paulo, no livro de Gálatas, ele nos alerta isso. A mensagem de Paulo é isso. O povo ali estava querendo ajudar Cristo, completar Cristo, mas Paulo vem com uma mensagem que é suficiente para a nossa vida. Sabe o que Paulo está passando com essa mensagem? Olha, meus irmãos, só Jesus basta. Só Jesus basta para a sua vida dar certo. Só Jesus basta para os seus negócios darem certo. Só Jesus basta para a sua família ser renovada. Só Jesus basta para a alegria chegar na sua casa. Só Jesus basta. Você pode falar isso comigo? Só Jesus basta. Só Jesus basta. Cara, e que bom que é só Jesus. Só Jesus. Olha aí, só Jesus. Que engraçado falar isso, né? O nosso Deus, aquele que morreu na cruz por nós, só Ele basta para nossas vidas. Sabe, Paulo vai falar isso no livro de Gálatas. Em nenhuma corrente que te prende, nenhum passado que te prende é maior que o seu Jesus. Mas se você estiver colocando Ele em forma central na sua vida, se você estiver colocando Ele no centro do seu coração, se você tem colocado Ele como a sua prioridade, então Ele vai sim realizar grandes coisas em nossa vida. A Bíblia nos alerta, buscar primeiro o reino dos céus e o quê? E as demais coisas serão acrescentadas. Sabe o que isso significa? Só Jesus basta. Você já agradeceu hoje, Rafael? Porque só Jesus basta? Só Jesus basta. E nós precisamos fazer uma análise. Nós precisamos. O cristão muitas vezes começa a viver no cotidiano e não é só às vezes os fracos, não, quem também está muito tempo na igreja. Às vezes nós nos acostumamos a vir na igreja. Às vezes nós nos acostumamos a ir na célula. Às vezes nós acostumamos a filmar, a louvar. E pensamos que estamos ótimos com Deus. Mas estar na igreja, estar no culto, estar em uma célula, liderar. Se você não estiver com Jesus no centro do seu coração, você está fazendo tudo pela sua força. Você não está seguindo o verdadeiro propósito de Deus. Então nós precisamos fazer essa análise. Será que eu estou vivendo uma verdadeira liberdade em Cristo? Ou eu estou preso em pessoas emocionalmente? Será que eu estou vivendo sobre a ilusão de precisar algo terreno para viver a liberdade? Talvez você pense, não, quando eu conquistar a minha independência financeira, aí eu encontrei a liberdade. Deixa eu te falar, você vai correr sempre atrás dessa independência financeira e não vai encontrar liberdade. Sabe por quê? Quem dá a verdadeira liberdade, Ele é o dono do ouro, da prata, da paz, da alegria. A verdadeira alegria não está nos bens financeiros, mas a verdadeira alegria está quando o meu coração está nas mãos do meu Senhor. Aí eu encontro alegria. Então eu preciso analisar. Será que eu estou vivendo uma verdadeira liberdade ou uma falsa liberdade? Será que a minha mente pensa que eu estou vivendo essa liberdade? E não é. Cristo, Ele morreu para nos libertar e ela está aqui para nos libertar. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês
Tenha uma atitude de perseverança e constância. Tenha uma atitude de perseverança e constância. Se você quiser anotar isso, vai aparecer na tela. Tenha uma atitude de perseverança e constância. O que é perseverar? A atitude de quem se esforça constantemente, de quem persiste apesar dos obstáculos. Constância, qualidade de quem é firme, estável e não se deixa abalar facilmente. Deixa eu te falar, a falta de perseverança, a falta de constância sempre te fará criar algo que substitua Jesus na sua vida. A falta de perseverança, de constância, vai sempre te fazer substituir Jesus. Sabe por que muitas pessoas às vezes substituem Jesus? Porque elas não têm firmeza no que elas acreditam. Porque elas não têm certeza no que elas acreditam. A pessoa um dia está agarrada com Jesus. Ela é líder de célula, ela ministra, ela ora. Aí outro dia ela já não está mais com Jesus. Sabe o que é isso? Ela substituiu Jesus por alguma coisa que a faz feliz também. Ela substituiu Jesus por algo que ela pensa que a faz feliz, que traz seguro. Mas não é verdade, nós vemos isso em Êxodo 32. Êxodo 32, nós ouvimos a história e lemos a história do povo que foi liberto do Egito. Eles atravessaram o mar, eles agora estão ali com Moisés, e Moisés sobe ao monte. E aquele tempo que Moisés estava no monte, eles apenas esquecem o que Deus fez por ele. E olha o que diz o versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te, faça-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Sabe, eu fico imaginando um povo que acabou de ver o mar se abrir. Um povo que está comendo uma comida que vem dos céus, né? Nós temos aqueles docinhos do céu, né? Coisas tão boas que a gente come aqui. Agora imagina algo vindo diretamente do céu. O tempero devia ser maravilhoso, né, Anderson? Igual aquela costela que você faz gaúcha, né, irmão? Agora eles comem. E o que eles fazem? Por causa de alguns dias que Moisés está no monte, eles falam assim: faça um Deus, porque eu preciso ver algo para eu crer. Sabe, Deus está levantando homens perseverantes e constantes que falam assim: olha, mesmo se eu não vejo, eu continuo, porque eu confio no Deus que eu creio. Sabe, Deus está levantando mulheres que falam assim: pode estar tudo errado, mas eu tenho uma saída que é o meu Senhor Jesus. O povo aqui, eles substituíram Deus. Por quê? Eles não tinham constância. Eles não tinham perseverança. E quem não tem constância e perseverança não vive a liberdade em Cristo Jesus. Não vive a liberdade em Cristo Jesus porque ela procura algo. Isso revela no fundo que nos corações deles, Jesus não bastava, Rafael. Faça uma pergunta para você agora aí, no seu consciente. Jesus tem bastado para você? Feche os seus olhos nesse momento, vamos pensar nisso juntos. Pense como tem sido a sua vida. Pense como tem sido os seus dias. Jesus tem bastado para você? Jesus tem bastado para você? Ou na dificuldade você ainda está procurando ídolos? Ou será que na dificuldade você ainda está procurando alguma coisa que te ajude? Só Jesus basta para você? Só Jesus basta para você? Volte aqui a sua atenção. No Evangelho as coisas são um pouco diferentes. A liberdade em Cristo é diferente. A liberdade em Cristo não é sinônimo de você ter a vida que você quer, não. O que Deus vem e nos deixa claro é que aquele que perde por amor encontra em Jesus o mais precioso tesouro. Aquele que se sente fraco em Cristo, ele se torna forte. Aquele que é o menor diante de Deus, ele se torna o maior. Essa é a liberdade em Cristo.
A liberdade de Deus, ela nos livra do pecado. Antes de Cristo, o ser humano era escravo do pecado. Romanos 6,17. Mas em Cristo somos libertos desse domínio e podemos escolher o bem. Liberdade da condenação, a lei mostrava o pecado, mas não podia salvar. Em Jesus somos perdoados e não condenados. Liberdade para viver em Espírito, não é uma liberdade para fazer tudo o que eu quero, mas para viver conforme o que o Espírito me ordena. A liberdade da religião opressora. Paulo ele fala sobre libertos das regras humanas, tradições religiosas. E em Cristo temos relacionamento direto, contato direto com o Senhor. Essa liberdade que nós temos que viver. Essa liberdade que nós desejamos viver. Você quer viver essa liberdade em Cristo? O ponto 2 vai falar: creia que a nova liberdade é definitiva. João 10, 27 ao 29 vai dizer: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu Pai deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-los da mão do meu Pai. Entenda que a liberdade, ela é eterna, ela não termina. Muitos crentes ainda pensam e imaginam que Deus é aquele velho ranzinza que quando você pega, ele tira o seu nome do livro da vida. Aí quando você acerta, ele fica bonzinho e coloca o seu nome lá de novo. Não, isso não existe. Uma vez salvo, nós somos salvos. A Bíblia nos diz, como nós lemos: eu lhes dou a vida eterna, e eles nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-los das mãos do meu Pai. Agora, a liberdade, ela está aqui para nós vivermos. Mas a opção de viver essa liberdade vai de você. E você quer ver como é que é você que escolhe essa liberdade? Deuteronômios 30, do 19 ao 20, diz bem assim. Você pode acompanhar na tela. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que você e os seus filhos vivam, e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus. Ouçam a voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou, para dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Lembra as palavras que eu falei no início? Então aqui esse versículo vai falar que a escolha de viver com Ele é quem? É de quem? É nós. Ele nos apresenta a vida e a morte. Ele nos apresenta o caminho. Qual caminho você tem escolhido? Olha, e quando nós vamos para João 8, 31, 32, diz bem assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A segunda palavra que nós escrevemos aí, escolher, nós já falamos, e agora conhecer. Conhecer a verdade vai te libertar. O cristão que não conhece a verdade: Heitor, como é que eu conheço a verdade? Através da palavra de Deus, através do relacionamento com Deus. Um cristão que fala assim: olha, eu sou cristão, mas eu não consigo ler a Bíblia. Você está totalmente errado, você não é um cristão. Você não é um cristão, você é alguma coisa que você criou. Porque a palavra de Deus tem que ser amada, devorada, comida. A palavra de Deus tem que ser vivida, praticada, porque ela é o guia que o Senhor nos deixou. A palavra de Deus, conhecer a verdade. O quanto mais você se aprofundar nessa verdade, mais você vai ser liberto. Heitor, mas eu tenho um pecado que eu não consigo deixar de lado. O quanto da verdade que você conhece para você ser liberto? Heitor, mas esse pecado da masturbação, eu já lutei contra tudo e todos, mas eu não consigo me livrar disso. O quanto da verdade você conhece para ela te libertar?
O quanto você conhece da verdade. Se você não conhecer a verdade, infelizmente você vai sempre se desviar para a esquerda e para a direita. Mas aquele que segue o que o Senhor diz, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Esse não vai se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, porque o caminho está iluminado para ele. Se nós formos ler Josué 24:15, se porém lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Aí Josué vem e fala, mas eu e minha casa serviremos. Repita isso, mas eu e minha casa. Sabe o que vem mostrar aqui agora? A responsabilidade da sua escolha. Você tem responsabilidade em escolher viver essa liberdade. Romanos 8:1-2 vai dizer assim, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Eu creio que o Espírito Santo está pairando aqui e hoje nós seremos libertos da morte que nos condenava e conheceremos a vida em Cristo que nos traz paz e alegria. Você crê nisso? Então você pode glorificar. O Senhor nos liberta, a liberdade é uma decisão nossa. A liberdade é uma decisão nossa. Você hoje pode terminar esse culto, você pode sair por aquela porta e você decidir viver a morte, continuar vivendo em morte, ou sair daqui e viver a vida com Deus. A responsabilidade é sua. Vamos repetir as 3 palavras que nós falamos no início? Vamos lá, 1, 2, 3 e... escolher, conhecer... Vamos mais forte, vamos lá, 1, 2, 3 e... escolher, conhecer e decidir. Escolher o caminho que você quer andar. Conhecer o Deus que criou o caminho. E decidir viver firmemente todos os dias da nossa vida. Essa mensagem que Deus quer te dar hoje. Meu filho, escolha viver comigo. Conheça o caminho que você vai trilhar. E quando o pecado chegar em você, decida rejeitar ele. Decida deixar ele de lado. Decida deixar o seu passado, porque olha, você pode viver todos os anos da sua vida vivendo como se fosse um passado. Ou você pode se virar totalmente e falar assim, a partir de hoje eu não vou viver mais o que se passou, eu vou deixar o luto do passado, eu vou deixar o que morreu para trás, e eu vou agora entregar um vaso novo nas mãos do Senhor, porque o Senhor vai derramar algo novo, uma nova liberdade em nós. Glória a Deus, Pai, glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Você decide. Por isso que eu falei no início que essa palavra é uma palavra de conscientização, porque nós temos que entender isso. Muitas vezes nós estamos tão acostumados em querer ouvir palavras que confortam o nosso ego, que falem assim para nós, você vai receber um carro novo, oh, é bom, eu quero, Deus, um carro novo, Deus. E eu tive um agora, Deus, mas é tão bom. Mas sabe, é bom receber bênçãos, é muito bom. Mas melhor do que receber bênçãos é estar junto ao Pai que libera bênçãos. Olha, melhor do que receber bênçãos é se tornar um abençoador. Melhor do que receber bênçãos é se tornar filho verdadeiramente do nosso Senhor. Sabe, aquele que está em Jesus, de nada sente falta. Você já viu aquela pessoa que é tão apaixonada por Jesus, que ela vive numa dificuldade tremenda? Se alguém puder trazer um guardanapo. Estou suado aqui, meu Deus. Talvez você já conheceu aquela pessoa que ela vive num lugar, numa posição que você fala assim, meu Deus, se fosse eu vivendo ali, obrigado, Mônica.
Oh, meu Deus do céu. Será que é umas gramas que eu estou perdendo aqui, meu Deus do céu? Oh, Deus, tomara. Gente, mas, voltando, você já viram aquelas pessoas que vivem numa dificuldade? E você fala assim, meu Deus, como é que essa pessoa se alegra nesse momento? Como essa pessoa consegue tirar forças desse momento? Como essa pessoa consegue sorrir e ser simpática mesmo passando tantas dificuldades? É porque ela entendeu que só Jesus basta. Ela entendeu que só Jesus basta. Tá difícil, Heitor, mas só Jesus basta. Tá complicado, Heitor, mas só Jesus basta. Tá doendo, Heitor, mas só Jesus basta. Só Jesus basta. E eu quero que você saia daqui com isso. Escolhendo o caminho, conhecendo a Deus e decidindo estar com Ele. O ponto 3 dessa mensagem vai dizer, e não aceite mais voltar à velha vida. Sabe, nós acabamos de falar aqui sobre Josué. E desse povo que rejeitou Deus, desse povo que fez um ídolo, se levantou 2 jovens, Josué e Caleb. E eles fizeram uma grande diferença. Porque eles, em meio à dúvida, eles em meio a pessoas querendo voltar à escravidão, porque se você não conhece a história, deixa eu te falar, no meio daquele povo que estava ali liberto, havia pessoas que falavam assim, mas lá no Egito, onde eu era preso, pelo menos tinha um pedaço de carne às vezes, se houvesse, né? Pepinos e cebolas. Olha a alegria deles, olha com que eles se contentavam. Se fosse uma picanha, né, Luiz? Era outra coisa. Né? Mas mesmo assim, nós não podíamos querer de novo, não, misericórdia. Mas eles desejavam ficar escravos novamente. Mas Josué e Caleb, eles não ficam conformados com aquilo. Porque eles conheciam o Senhor. E se você me permitir agora, deixa eu fazer uma encenação aqui. Vem cá, Anderson, comigo. Vem cá, deixa eu te pegar isso aqui. Vem cá, Rafael também. Vem cá, Ricardão também. Vem cá. Ricardo, não. Renato, vem cá, Renato. Vem cá, Renato. Vem cá comigo. Vamos. A Bíblia vai nos contar de uma história que Josué foi... Você conhece claramente essa história. Que ele foi rodear as muralhas ali. Né? E eu creio que naquele povo, mesmo sendo um novo povo, havia também pessoas ruins, né, mãe? E aí, imagina, vamos rodar aqui? Acompanha a gente aí ou pela tela, ou se você quiser ficar rodando assim, você vai rodando. O Renato é Josué lá, hein, Renato? Você, por aqui, vamos rodear aqui o meio aqui. Aí você imagina, eles estão lá uma vez. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí, gente, eu vou fazer várias pessoas aqui agora, tá? Ô, câmeras, desculpa, eu baralhei vocês tudo aí, né? Aí eu imagino, gente, que no meio dessas pessoas, vendo Josué lá na frente, havia uma pessoa falando assim, meu Deus do céu, que loucura é essa? Eu pronto para batalhar e ele vai ficar fazendo eu rodar as muralhas aqui. Oh, meu Deus do céu. Era melhor mesmo quando a gente estava preso, que a gente não fazia essas loucuras, não. Aí eu imagino, deixa eu vir agora para a sua frente, que havia outra pessoa aqui no meio falando assim, oh Deus, eu estou querendo duvidar. Oh Deus, mas eu escolhi confiar no Senhor. Mas eu conheci os caminhos do Senhor. E eu vou decidir não duvidar, Deus. Então, se o meu sonho é ter um bebê, um filho, eu não vou duvidar, porque eu creio que essas muralhas vão cair. Oh Deus, o jugo está tão pesado, Deus, mas eu decido não duvidar do Senhor. Oh Deus, o laudo médico já deu tudo errado, mas eu creio que essas barreiras vão cair, em nome de Jesus. Continua, corre. Eu creio, Deus, eu não vou parar. Eu escolho, eu decido, eu conheço, eu escolho, eu decido, eu conheço, eu escolho, eu decido. Você pode glorificar.
Obrigado. Obrigado. Oh, meu Deus. Cansou aí, Anderson? Nós daríamos mais umas 7 voltas aqui se for preciso derrubar a muralha, amém? Fala comigo assim: escolher, conhecer e decidir. Em meio à batalha, escolher, conhecer e decidir vai fazer toda a diferença na sua vida. Escolher, conhecer e decidir vai fazer toda a diferença na sua vida. Sabe por quê? Mesmo que o inimigo apareça contra você, mesmo que alguém venha falar algo que para te desanimar, você já escolheu, já conheceu e já decidiu estar junto ao Senhor que te libertou. Eu quero chamar o louvor para subir. O louvor pode subir. Nós escolhemos o Senhor. Você pode colocar sobre os pés. As luzes podem diminuir. Repita novamente comigo: escolher, conhecer e decidir. Essa é a palavra que o Senhor nos dá hoje, para você viver uma nova liberdade em Cristo, para você viver algo novo em Cristo, e não voltar mais ao jugo que passou, você não voltar mais às coisas que se passaram. Há algo que você precisa fazer: conhecer o Senhor Jesus. Você pode baixar sua cabeça? Vamos orar. Deus, nós somos gratos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Oh Deus, se há alguém aqui, Deus, que ainda está em dúvida, Pai, se há alguém aqui, Deus, que ainda está, Deus, pensando, Deus, em desistir, Deus, eu creio, Deus, que as barreiras, as cadeias vão se quebrar hoje em nome de Jesus. E eu queria fazer um convite. E antes de fazer esse convite, eu queria alguns intercessores aqui, para ninguém ficar sozinho. Você que por um acaso ainda não tem conseguido escolher ao Senhor, você que por um acaso ainda não tem conseguido decidir estar com o Senhor, você que talvez não consegue conhecer Deus. Ô Heitor, eu até tento conhecer mais de Deus, mas quando eu tento me chegar, algo me impede. Algo me impede. Eu quero te convidar aqui na frente. Você precisa ser revestido do poder. Não tema, não tenha medo de ser o primeiro a chegar aqui na frente. As luzes aqui do palco também vão se baixar um pouquinho, para criar um ambiente confortável para você. O Senhor quer falar contigo. Saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Venha receber algo novo de Deus. Há uma liberdade para nós, há uma liberdade para nós.